A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias. Braz, 10 de agosto de 2025, domingo à noite, Apocalipse 7. Santo Deus, irmãos, versículo 9. Olha, irmãos, Apocalipse está sendo pregado, Apocalipse está sendo pregado Eclesiastes, né, irmãos? Santo Deus, esse Deus vai surpreender o seu povo na terra. Meu Deus do céu. Apocalipse 7, versículo 9, onde o nosso irmão Euclides, Luiz Carlos Euclides, pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus neste domingo. Olha só, irmãos, versículo 9 diz: a grande multidão. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão, a qual não podia se contar. Todas as nações e tribos, povos e línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajados, vestes brancos e com palmas nas suas mãos. E clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus. Foi aquela parte onde foi perguntado: da onde vem esse povo? Vem da grande tribulação. Somos nós, né, irmãos? Santo Deus. Muito forte essa pregação, viu? Meu Senhor. Vamos ouvir? Na mesma comunhão. Vamos lá. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de brancos, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram seus vestidos, e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. E lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Amém. Essa visão que João teve é profética, maravilhosa. E ela, como ela é profética, ela também refere-se, portanto, ao futuro. Aquilo que breve há de acontecer. Ainda não aconteceu, mas está por acontecer. Ele viu aquilo que ainda não existe, mas já está nos anais eternos, nos registros de Deus. Esse dia, ele já existe para Deus. Esse encontro já está marcado por Deus. Uma grande multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, raças, tribos, povos e línguas, diante do trono e perante o Cordeiro, todos com vestes brancas e com palmas na mão. É um encontro
majestoso demais. Os irmãos vejam que não há distinção de nação, não há distinção de povo, de todos os lados, de todas as épocas, de todos os idiomas, de todas as etnias, estarão diante do Senhor com uma veste comum, que nós já sabemos, todos vestidos de branco. E eles todos confessarão e dirão: salvação a Deus, nosso Deus, e ao Cordeiro. É a vitória final. Porque, irmãos, aqui na frente ele fala assim: esses são os que vieram de grande tribulação. Não é da grande tribulação, porque ela também virá. Serão momentos difíceis que acarretarão sofrimento profundo, maiormente sobre a igreja. Mas será um período curto de tempo, esse período chamado grande tribulação. Mas esses aqui não vieram da grande tribulação, vieram de grande tribulação. Ao longo das suas vidas, ao longo da história. O Senhor ensinou a orar assim: orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Agora, irmãos, aqueles sobre quem o reino veio, aqueles que são governados pelo Senhor, cumpre-se nele um livramento e livra-nos do mal. São agora 7:27. Esse dia de hoje, se nós fizermos uma contabilidade desse dia hoje, no planeta, quantos morreram? Quantos divorciaram? Quantos foram assassinados? Quantos assassinaram? Quantos se prostituíram? Quantos se drogaram? Quantos enlouqueceram? Quantos deram entrada no hospital? Quantos deram entrada na UTI? Quantos estão em gritos porque perderam o seu ente mais querido? Quantos perderam o emprego hoje? Quantos no dia de hoje lamentaram o dia que nasceu? Quantos hoje deixaram os caminhos de Deus e foram para os caminhos das trevas? Quando fecha um dia, ele encerra com ele muitos males. Por isso que o Senhor disse: basta a cada dia com o seu mal. Mas irmão, dá glória a Deus, sabe por quê? Deus te livrou de todos os males. São muitos males. As forças que operam no mundo são cruéis. Elas não têm misericórdia. Mas porque o irmão e a irmã, sem que você saiba, sem que você veja, Deus te dá livramentos continuados. Quantas armadilhas são feitas com maestria, quantas coisas são feitas contra nós com uma inteligência maligna que nós não escaparíamos. Mas nós estamos de pé. O fato é, todas as armas que se levantaram contra nós até hoje não prosperaram. Muitos voltaram para trás, muitos desistiram. Mas irmão, até hoje Deus tem te sustentado na fé. O reino dele está em você. Ele reina. Ele é rei na sua vida. Por isso, irmãos, que o João, quando teve essa visão, ele olhou o futuro. Mas todos eles tinham duas características em comum. Primeiro, que
todos eles usavam vestes brancas. E a segunda característica comum é que todos vieram de tribulações. Porque nós somos aperfeiçoados aqui, nesse campo de batalha. E aqui nesse lugar que Deus nos colocou, é o lugar ideal, porque cada um de nós mostra o melhor de si mesmo e, lamentavelmente, o pior de si mesmo. Nós vamos mostrar o nosso pior e o nosso melhor. E cada ser humano vai ter que fazer a sua escolha e está fazendo. Tem pessoas que estão mostrando o pior que eles têm e vão piorando cada vez mais. E nós estamos procurando fazer o melhor que nós temos, ainda que muitas vezes o mal se apresente em nosso meio, mas nós estamos lutando para fazer o nosso melhor. E guarde isso, irmãos, o que está proposto aqui que João viu foi um encontro lá no céu, vocês perceberam? E povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Olha, diante do trono, é lá em cima. Essa visão está sendo consolidada lá em cima no céu. É para lá, irmãos, que a proposta final de Deus está bem colocada diante de nós, bem patente. Nós temos claramente definido perante os nossos olhos espirituais. Nós estamos indo para o céu. Nosso destino é o céu. E tudo que se levanta contra nós aqui, podem ter certeza, servirá de aperfeiçoamento para nós. Nem tudo que acontece é vontade de Deus. Nem tudo. Mas é permissão. Nós já falamos sobre isso aqui na igreja. Deus tem a vontade dele e tem a vontade chamada vontade permissiva. Ele quer que todo mundo seja santo, perfeito e amigo dele. Mas ele não força ninguém a ser isso. Então ele deixa cada um fazer o que quer. Mas ele continua querendo que cada um seja entregue a ele plenamente consagrado. Por isso que muitas coisas que acontecem não refletem a vontade de Deus, mas refletem a permissão dele. E aqui nesse mundo, irmãos, em que nós vivemos, nós somos trabalhados por nós mesmos, pelos nossos parentes, pelo convívio, a nossa história. Estamos sempre caminhando, mas não podemos perder nosso objetivo. Quem entra numa universidade, por exemplo, ele não quer ser estudante, ele quer ser um profissional. Estudante é uma fase transitória. Ninguém opta por ser estudante como profissão. Estudante não é profissão. Estudante é um estágio, é um caminho passageiro. Ele quer uma profissão, ele quer uma conclusão de curso. Ele não quer ser estudante propriamente. Assim, ele almeja encontrar uma colação de grau, uma formatura, para que ele possa ter uma condição melhor no mercado. Não é isso, irmãos? Nós aqui fomos ingressos numa grande escola, mas que a gente não aprende com mestres humanos. Nós temos um Senhor Santo que nos ensina. Mas a nossa história não é ser crente. Nossa história é ser habitante do céu. Nós queremos a colação de grau. Nós queremos o nosso encontro final. Por aqui passaram homens majestosos. Moisés, por exemplo, é uma figura, é um tipo de Cristo. Claro que ele é homem, mas é um tipo de Cristo. Deus conversava com ele tão francamente e com tamanha naturalidade que ele conversava cara a cara com ele. Era um diálogo de amigo mesmo. Conversava com ele tudo e explicava para ele todas as coisas. Mas ele foi tão magnífico, irmãos, que até a revelação da criação dos mundos foi passada para ele. Como que foi o primeiro homem, a primeira mulher. Deus passou tudo para ele. Mas quando chegou Jesus,
É diferente, porque Moisés foi fiel, mas ele não era proprietário das casas. As casas somos nós. Ele era contratado para tomar conta da casa. Mas chegou um que era dono da casa. Não era mais funcionário, era senhor. Que nós cantamos um hino, a transfiguração, né? E a voz do alto céu bradou: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. A ele escutai. Então agora nós vivenciamos um convívio com o autor da vida, com o Senhor de tudo, com aquele que pode ministrar em nós todas as mais excelentes obras e é capaz de nos aperfeiçoar individualmente. Ele nos conhece na individualidade, nos conhece nos detalhes de nossa vida, nos pequenos detalhes de você. Ele te conhece e Ele sabe exatamente cada um de nós, como tratar cada um de nós individualmente. É isso que Ele faz. E esse mundo está aqui posto como um campo de provação. Mas olhando um pouco para frente, nós enxergamos o grande encontro. A irmã, o irmão, já parou para pensar nisso? O que é entrar num lugar elevado, lugar muito puro, aquela multidão de homens, vai estar lá, claro, Moisés, Elias, Samuel, Daniel, aquela multidão de pessoas, e você está lá e saber, nunca mais eu vou sofrer. Agora chegou o tempo da minha paz. Chegou o tempo do regozijo. O projeto de Deus é isso. Não é isso aqui embaixo. Aqui embaixo, irmãos, nós somos o tempo todo trapaceados, enganados. Eu vi um cientista uma vez fazer uma coisa que eu acabei fazendo. Eu fui na inteligência artificial e provoquei um diálogo lá. Eu fiz umas perguntas lá, inteligência artificial. Falei para me explicar sobre a criação do universo. Só que eu fui apertando a conversa porque exatamente eu vi um vídeo de alguém conversando com uma inteligência artificial. E eu fiz isso. Porque a inteligência artificial, o que é que ela é? Reflete base de conhecimentos humanos, científicos. E eu falei, me responda dentro de com resposta científica, dentro da física, dentro da química, sem viés filosófico, sem viés teológico. Me responda cientificamente a minha pergunta. Eu fui fazendo pergunta, ela foi me respondendo. Falei, a explicação da evolução das espécies. Chegou num ponto que eu falei, me explica então quem criou o primeiro átomo, de onde ele surgiu. Aí, sabe o que eu escutei da resposta? Bom, a ciência não tem essa resposta. Pode falar que é Deus, ninguém tem essa resposta. Sabe o que é, irmãos? A verdade é uma só. As pessoas não querem falar de Deus, mas um raciocínio puro, sem interferência nenhuma. Ele confessa que o autor da vida é esse que nos chamou como amigos nessa graça. É Ele que nos chamou. Nós somos chamados aqui pela... Irmão, a fé é coisa maravilhosa. A fé é uma coisa sublime, porque a fé dá autoridade. A fé tem nela consigo, é isso aqui, ó, a veste branca. Ela vai transformando a gente, porque a fé nunca é só. Fé é amor, pureza, santidade, essas coisas todas andam juntas. Então nós estamos recebendo as nossas vestes brancas aqui mesmo. É aqui. Quando você terminar a sua carreira, você vai refletir o que você foi aqui embaixo. Ninguém vai ter surpresa do outro lado. Por quê? Você vai sair por outro lado do jeito que você estava aqui. Se você aqui for uma pessoa sensata, equilibrada, justa, honesta, leal, amiga, amorosa, isso são luzes de Deus dentro de você. É exatamente isso, irmãos, que João viu.
Essas pessoas que passaram aqui o esfregaço da vida, não é fácil viver aqui não, irmãos. Aqui, se a gente fizesse uma enquete aqui, assim, levanta a mão aí no banco, quem nunca teve uma angústia, quem nunca chorou. Irmãos, se levantar alguém o dedo, tem que levar ele para fazer um tratamento psiquiátrico, porque tem um problema mental. Se levantar, quantas vezes você já chorou? Você não vai saber contar. Quantas vezes você teve a boca amarga? Você olhou para o futuro e ele estava cinza? Quantas vezes você olhou para o céu, parece que o céu se fechou? Quantas vezes você fez uma contabilidade da sua vida, parece que nada deu certo? Seus melhores planos, às vezes, fracassaram. Exatamente nesses momentos, era que Deus trabalhava mais em você. Esse é o segredo de Deus. Quando você percebe que você não está muito apoiado, você está precisando de alguma mudança, nisso, irmãos, o Senhor vem trabalhando em nós. O trabalho de Deus é diferente de tudo que nós conhecemos. E pode ter certeza de uma coisa, Deus não quer que ninguém sofra. O prazer dele não está nisso. Mas cada processo que nós passamos, nós vamos purificando a nossa estrutura, não pela dor em si, não pelo processo em si, não pela decepção em si, é porque isso tira de nós um pouco da fantasia da vida. A vida com muita fantasia, ela trapaceia demais. Trapaceia demais. Você imagina uma pessoa com muito dinheiro, muita saúde, muito bonita, muito inteligente. Eu falo para vocês, o futuro dessa pessoa é muito perigoso. Agora você imagina uma pessoa muito sofrida, machucada, cansada, mas que é amiga de Deus. Ela começa a perder as fantasias e quando ela ora, ela começa a falar com Deus com o coração mais aberto. É um segredo aqui, irmão. Por isso que fala, veio de grande tribulação. Na medida que nós vamos entendendo isso, nós não vamos maldizer nossos processos, mas vamos entendê-los e caminhar sabendo. Se eu reagir bem às minhas dificuldades, eu vou melhorar e as dificuldades serão vencidas e Deus me fará com vestes mais brancas. Por isso, querida irmã, querido irmão, não jogue fora a sua cruz. Não jogue fora a sua cruz. Pegue a sua cruz todo dia e vai caminhando com ela. Porque sem ela, você não vai ver o Senhor. A tribulação e a veste branca anda de mão dada. Todos os nossos caminhos, eles têm que ser direcionados para o céu. Por isso, irmãos, ele fala aqui, estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Isto é, a cruz de Cristo, o sacrifício dele, foi suficiente para me modificar. Eu me ative, eu me controlei por causa da minha amizade com Deus. Por causa desse amor que eu tenho por Deus, eu me contive muitas vezes. Eu me segurei muitas vezes. Eu retive muitas vezes as minhas palavras. Eu deixei de fazer alguma coisa por causa do meu compromisso com Deus. Isso te será por honra naquele dia. E saiba isso, irmão. Saiba isso, irmã. Nós estamos sendo observados de perto. Não pelas pessoas, porque algumas nos observam, mas pelo Senhor. Ele nos observa de perto todos os dias. Quando você dá uma pequena mudança no seu rumo para melhor, ele já se alegra e já faz alguma coisa também a seu favor. E assim nós vamos caminhando. E cada processo que você tiver para purificar-se, lavando sua veste no sangue de Jesus, isto é, dando valor ao sacrifício dele para te modificar, guarda isso. Deus
está estreitando o convívio com você, estreitando o relacionamento com você. Nós estamos muito próximo do céu, não estamos longe não, nós estamos próximos. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus nos mantém unidos com Deus, nos mantém unidos com Deus. E cada dia que passa, nós estamos aproximando do nosso grande encontro. Vai ser um dia memorável, vai ser um dia memorável. Nós vamos rever todos que nós amamos, encontrar nossos parentes, nossos amigos, e saber que não vamos nos separar mais. Guarda isso, irmão e irmã. Você foi chamado para viver com Deus no céu. De tempo em tempo, faça essa reflexão. Eu estou indo para o céu. Eu preciso ser um habitante do céu. Eu tenho que ver se tudo que eu faço reflete a minha caminhada para o céu. Porque aquelas virgens, vocês lembram bem delas? Eram 10, mas 5 não estavam preparadas. Claro que aquilo fala da vinda coletiva do Senhor Jesus. Aquilo é a vinda coletiva. Quando o rei vier, vai acontecer aquilo ali. Muitas não estarão preparadas. Fala de 5 que não ficarão para trás. E é metade. Se vocês verem, fala assim: estarão 2 no campo. Um será tomado e outra será deixada. 2 numa cama. Um vai e outro fica. Agora, individualmente, todos os dias tem encontro. Todos os dias. São milhões de pessoas que vão embora todos os dias. E quando chegar a nossa hora, nós temos que estar com a nossa veste branca. Jesus Cristo nos chamou nessa graça para branquear nossas vestes no sangue do Cordeiro. Não permita que nada manche a sua veste, nem a sua consciência. Olha, a coisa mais maravilhosa que existe é quando um servo de Deus, ele estreita a sua relação com Deus de tal maneira que Deus consegue passar para ele aquilo que ele quer. Essa noite o Senhor me mostrou uma coisa muito bonita. Muito bonita. Uma parte com uma certa pessoa, mas eu escutei um coral, que não era daqui da terra. E o hino também que não era daqui. Eu não lembro a letra, mas lembro um pouquinho da letra só. E falava sobre o passar da angústia na vida de alguém. Queridos, nós estamos num lugar celestial. Nós estamos dentro de um ambiente espiritual, onde as coisas de Deus estão presentes na nossa vida. Deus está entre nós. Ele está aqui agora. Ele está aí do seu lado. Ele sempre está do seu lado, observando, olhando. E tem hora que ele fala consigo mesmo: quem me dera se ela me desse mais chance. Quem me dera se ele me desse mais chance de nós ser mais amigos. Quem me dera se eu pudesse, porque não viola o coração. Aí que vem o segredo da vontade e a colocação dele do livre-arbítrio. Deus podia pegar você à força, fazer você virar o que ele quiser, porque ele faz uma pedra virar profeta se ele quer. Ele podia, mas ele não faz. Ele fica só esperando. Se me abre o coração, eu ponho mais coisa lá. Se pensa mais em mim, eu faço aparecer mais coisa minha. Se me chama mais vezes, eu chego de um jeito ou de outro, eu chego mais perto. Aqui é um lugar de tribulação. Aqui nós nunca vamos ter um ambiente de comunhão plena. Aqui é guerra. Você vai só conseguir isso se você não desanimar e não parar de persistir no desejo de ter comunhão com Deus. A comunhão com Deus você tem que exercitar, querer que ela não se perca. Há interferências, há muitas interferências. É como uma rádio. Tem lugar que você passa que quem ouve rádio passa no lugar, o sinal está ruim. Está ruim, porque tem interferência. Tem lugares que a interferência é tão grande, é igual o sinal de uma internet interna, uma intranet.
Às vezes o sinal fica ruim, que tem outra ali, outra fonte emissora da mesma frequência. Temos que estar com muito cuidado. Aqui tem muita interferência. Mas se você procurar manter o sinal livre do Senhor, a comunhão de Cristo vai se estabelecer em você. E o reino de Deus vai ficar cada vez mais consolidado no seu dia a dia. Lembra disso. Hoje o dia fecha com uma contabilidade horrenda. Horrenda. Ontem, nos Estados Unidos, tornado, incêndio, terremoto para o outro lado. Pessoas lá nos Estados Unidos abriram fogo, mataram, pessoas matam as outras e nem sabem por quê. Não percebe que esse mundo, o atual gerente desse mundo é louco? O atual gerente é louco. Ele não tem juízo, ele é louco. Ele propôs ao Senhor Jesus assumir isso aqui, mas ele não quis. Propôs troca com ele. Ajoelhe e me adora que eu passo tudo para você. Muito ousado, né? O Senhor falou, não, eu vou procurar os que me adorem. Eu estou estabelecendo um reino novo, diferente. E não vai ser aqui não, viu? Vai ser lá onde João viu, lá no trono do Cordeiro. Jesus não vai reinar aqui para nós vivermos aqui não. Ele vai reinar lá em cima. Aqui ele já reina em você. Lá é o reino dele. Lá vai ser definitivo. Um lugar de plena e absoluta glória. Um lugar que ninguém nunca viu. João não viu a glória plena, viu os salvos. Ninguém entrou na glória plena de Deus. E é para lá que nós vamos. O nosso inimigo reina aqui. E quem andar com ele vai ver como que o reinado dele vai ser lá embaixo. Aqui vocês já estão vendo. É guerra, mentira, droga. Por que os homens não conseguem acabar com as coisas mais triviais? Por que o homem não acaba com a fome? Por que o ser humano não é capaz de acabar com as drogas? Por que o ser humano não erradica a doença? Por que essa ciência magnífica que o homem se curva a ela não é capaz de dar uma vida sadia para todos os habitantes da Terra? Por que tem pessoas morrendo nos corredores de hospitais? Por que tem pessoas que morrem de fome? Minha mãe viu uma criancinha no colo da mãe, ela ficou horrorizada, ela falou comigo, não era moço? Meu filho, ela me contou horrorizado, meu filho, eu vi uma menina morrendo numa filmagem na África, e o repórter filmou, uma menina falava, mamãe, no céu tem pão? Vai ter, filha, ela virou o rosto e morreu, morrendo de fome. Isso é lugar que alguém possa falar, eu sou daqui, você não é daqui. Você não é daqui. Isso aqui não é lugar para você gostar. Isso aqui é lugar para você falar, eu vou embora daqui e eu quero parecer com aqueles que estão lá em cima. Eu quero buscar semelhança com aqueles que são do alto. E o modelo perfeito é Jesus. Ele é o sumo sacerdote dos bens futuros. Ele vai colocar em você todas as marcas dele, desde que você deixe. Desde que você permita, ele vai colocando dia a dia. Não jogue fora a sua cruz. Não abandone a sua cruz. Qual que é a minha cruz? Você sabe qual é a sua cruz. Cada um sabe qual que é a sua cruz. Não jogue fora a sua cruz. Segue adiante. Porque se Jesus jogasse a cruz dele fora, você estava dentro do inferno ninguém ficava salvo. Todos seriam condenados. Mas esse povo adorava diante do Cordeiro. Confessava. Louvado seja Deus. Bendito seja Jesus Cristo que me salvou. Bendito seja Jesus Cristo porque Ele me fez filho de Deus. Bendito seja Jesus porque eu sinto em mim a palavra da vida. Eu sinto que eu estou salvo. Eu sinto em mim desejo de retidão. Eu sou fraco. As minhas palavras às vezes são amargas, mas eu tenho desejo de ter palavras doces. Eu tenho desejo de melhorar. Isso já é uma coisa sagrada. Quem quer ser mais santo, já começou a ser santo. Quem quer ser perfeito, já começou a ser perfeito. Quem quer ser amigo de Deus, já começou a ser amigo de Deus. Quem quer ser cidadão do céu, já começou a ser cidadão do céu.
Essa é a proposta do Senhor. Olha para frente, olha para o alto, e é para lá que nós estamos indo. Tira os seus olhos aqui de baixo. Ninguém pode colocar seus olhos muito fixos aqui embaixo. Põe seus olhos fixos lá em cima. E também não assusta com nada aqui em fora, não. Porque aqui não tem nada que o inimigo faça que Deus não possa desfazer. Não tem nenhuma maldição que ele lança que Deus não termina com ela com uma palavra. Não tem nenhum mal que ele não desfaça com seu olhar. Até a morte ele dissipa. Ele dissipa a morte com seu olhar. Ele dissipa a maldição com a palavra de bênção da sua boca. Ele separa o joio do trigo. Ele separa o bom do mal. E diz a palavra, naquele dia vocês vão ver a diferença entre o justo e o injusto, entre o santo e o pecador. Por enquanto eles se misturam, mas naquele dia não se misturarão. Nós nos vestiremos de branco e começamos a nos vestir agora. Não permita que as suas vestes se manchem. Não permita, irmãos. Eu vou encerrar essa palavra dizendo isso. Nossas vestes, nós temos responsabilidade de mantê-las limpas. Na minha cidade tem uma irmã que eu não estou citando o nome, ninguém sabe quem é, então não estou expondo nudez de ninguém. Tem uma irmã que ela vestia impecavelmente, tinha uma aparência impecável. Quando eu estava orando algumas vezes, essa irmã começava a orar, o Senhor me fazia fazer, sabe, claro, não sou eu. Eu falava, meu Deus, que situação, ela é irrepreensível na vestimenta, eu não tenho nem o que falar. Eu não falava nada, eu encerrava a oração, eu não falava nada. Falei com a minha esposa, ela está aqui. Tem uma irmã aí que ela não está mais com Deus, mas a aparência exterior não revela isso. Um dia foi congregar comigo um amigo meu na minha cidade. Ele levantou aqui no púlpito, quando ele começou a pregar a palavra, falou, irmão Luiz, eu tive uma visão. Quando eu olhei para a igreja, eu tive uma visão. E qual foi a sua visão? Eu vi todo mundo vestido de branco. Eu vi todo mundo, mas tem uma irmã que não estava vestida de branco. Ah, eu sei que é. Passado um pouco de tempo, apareceu toda a vida suja que ela levava escondida. Irmãos, com Deus ninguém brinca. Ninguém brinca. Ser santo, porque eu sou santo. Você está indo para a glória. Você foi chamado para a glória. Aqui nós podemos trapacear um com o outro, mas quem vai trapacear com Deus, irmãos? Esse irmão não sabia de nada. Ele teve uma visão, eu vi todo mundo. Que coisa bonita, não é? Todo mundo vestido de branco. Será que estamos todos aqui vestidos de branco hoje? Oxalá que nós estejamos aqui todos de branco. Se tiver uns pingos aí, umas manchas aí, Jesus Cristo, na sua palavra, Ele limpa para você. Não pode estar com a veste toda rasgada, não pode estar com a veste suja. Tem uns pinguinhos aí, a palavra limpa, não tem problema. Não pode trapacear com o Senhor. Nós não podemos ser hipócrita. Aqui é o lugar de quem conhece a Deus e teme diante da sua palavra. Nós estamos indo para o céu. Tem um hino que fala assim, se nós não nos vermos mais aqui, nós nos veremos lá no céu. Isso que tem que ser. Termine o culto e você pode ouvir essa palavra. Se não nos vermos mais aqui, nós vamos nos ver lá no céu, porque a minha veste está branca. Deus seja louvado. Vamos orar a Deus. Santo Deus, que culto glorioso! Luiz Carlos de Viçosa, Luiz Carlos Euclides Dobrais, pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso.
Vamos deixar aqui o nosso pedido de orações, queridos. Deus abençoe a todos.